Saudações, bem-vindos todos a mais um dos nossos encontros no Céu que Te Acontece. Na trajetória dos planetas temos aí o ingresso e a passagem, o trânsito de Mercúrio pelo signo de Peixes. Esse período de trânsito vai de 15 de março até 4 de abril de 2021. Antes de prosseguir, no entanto, não esquece de clicar aí em curtir ou gostei e também no sininho para você receber as notificações aqui do canal. E mais, se você quer aprender astrologia, fazer seu curso de formação ou ainda acrescentar conhecimentos, não deixa de visitar a Escola Carlos Holanda Astrologia no endereço carlosholanda.com.br. É assim que você vai engrandecer seus conhecimentos. Mas vamos lá, Mercúrio em Peixes, quem está acompanhando sempre o canal já deve ter me ouvido falar que quando ele passa em Peixes ou em Sagitário, ele fica com um teor mais enfraquecido, as características dele não estão no cenário mais apropriado, que seriam Gêmeos e Virgem. E também vamos acrescentar aí Aquário, ele fica muito bem em Aquário sob diversas circunstâncias, sob diversos aspectos. Mas em Peixes ele está com duas debilidades de uma vez só, o exílio e a queda. Tá? Ele está oposto à Virgem, que é o signo, um dos signos de domicílio, e também é o signo que tradicionalmente se atribui estar em exaltação. E o oposto do domicílio é o exílio, o oposto da exaltação é a queda ou depressão, sendo que Peixes é o signo oposto à Virgem. Portanto, ali, teoricamente, né, no papel, né, na técnica, ele estaria muito enfraquecido, carente de objetividade, de articulação, né? Então quem lê assim no manual, pensa logo que Mercúrio em Peixes, a pessoa é tão burrinha, tadinha, ela não tem capacidade de persuadir ninguém com nada, ela não consegue explicar as coisas direito, ela se perde, e de fato existe uma tendência, não a ser burrinha, obviamente, você vai ver um monte de gente com Mercúrio em Peixes com um grau bastante alto, bastante elevado de articulação e de inteligência, mas aquela tendência a dispersar, a se perder no raciocínio que vai emendando, que vai emendando, que vai emendando, tipo um encadeamento contínuo de correntes como se você estivesse no mar, né, como se você fosse um peixe, estivesse no meio de um cardume e ao sabor das marés, ao sabor das mudanças de direção que ou uma circunstância maior que você imprime ou alguma coisa fortuita ou algum processo inconsciente, né, falando em psicologuês, isso tudo vai mexer muito com os Mercúrios em Peixes. Só que estamos falando aqui do Mercúrio em Peixes no céu, para todas as pessoas, ele vai mexer com o mundo inteiro, né? Isso vai mudar a tonalidade que a fala, o intelecto, a capacidade de argumentar e de fazer algo lógico, né? De dar coerência, inteligibilidade às coisas, isso vai ganhar a tonalidade pisciana. Isso vai fazer com que as pessoas percam sua objetividade? Não necessariamente. Ele vai fazer com que o foco de atenção mude do óbvio, né, daquilo que é mais objetivo, para alguma coisa que é sutil, para alguma coisa que vai ser muito mais artística, subliminar, subjetiva, de fantasia, de algo que ultrapasse a consciência ordinária, né, as coisas mais comuns. Então, nessa, entre aspas, fraqueza, né, de objetividade, que não é, os Mercúrios em Peixes podem ser extremamente objetivos quando há um foco, quando há um esforço, quando há um alto trabalho para isso. É perfeitamente possível que qualquer Mercúrio em Peixes faça isso, falando assim em termos de mapa de nascimento. Mas há uma outra tendência que a gente precisa levar em conta, que durante esse período há um reforço, não no pensamento lógico, mas no pensamento analógico, aquela coisa mais poética. Como assim? A pessoa vai ser mais clara ao explicar alguma coisa quando ela acrescentar aqueles dados objetivos que ela tem, algum tipo de metáfora que possa criar uma ligação empática com outras pessoas. Isso, vou repetir, isso não se refere exclusivamente às pessoas que nasceram com o planeta em Peixes no próprio mapa de nascimento, mas está se referindo a uma tendência
global, uma tendência coletiva. Então, quando a gente usa metáforas, analogias, imagens e outras formas de se comunicar que não são aquelas absolutamente diretas e objetivas ou literais, a gente começa a ganhar um pouco mais de terreno no campo da persuasão, no campo da lógica, no campo da produção de conhecimento. Isso está valendo para todas as pessoas. Quanto mais a gente investe nessas condições, inclusive as que eu vou passar daqui a pouquinho, né? Vocês vão me acompanhar aqui, vocês vão ver algumas ferramentas comportamentais para aproveitar esse período ao longo de toda a sua passagem, todo o período até 4 de abril. Assim, para que as pessoas não fiquem com uma tendência, uma propensão um pouquinho maior, a ficarem confusos diante de objetividades, captando subjetividades demais, né? Tem alguns macetes de comportamento, como por exemplo, observar discursos implícitos, né, entre linhas e outras coisas que as pessoas estejam comunicando além do óbvio. E como assim? O que a pessoa capta da subjetividade, você deve estar se perguntando. Um monte de gente, enquanto Mercúrio passa em Peixes, vai ter aguçada essa sensibilidade de perceber linguagens não verbais. Aquela dos gestos, da entonação, né, do modo como a gente aborda ou presta atenção ou se entrega a alguma coisa, do uso das frases, do uso dos exemplos até, a gente capta outras situações. Claro, a gente tem que tomar cuidado porque 50% dessas percepções vão estar muito bem colocadas, mas os outros 50% podem ser puro delírio, porque a gente pode estar com tanta vontade, com tanta necessidade de asseverar, né, de certificar as nossas impressões subjetivas, que a gente acaba impondo, implementando essas percepções nas atitudes dos outros. Então tem que ter um pouquinho de cuidado para que a gente não incorra nesse erro. Mercúrio, quando transita em Peixes, a gente dá voz ao pensamento e às subjetividades das vítimas, das pessoas que estão em segundo plano, que estão em condições marginalizadas, seja num grupo, na família, na sociedade, não importa. São aquelas pessoas que estão em condição vulnerável. E são elas que vão aparecer um pouquinho mais na hora de se expressarem, de colocarem aquilo ou no papel, por escrito, ou dialogando com alguém, pedindo a palavra. E às vezes essa palavra não sai de uma maneira toda harmoniosamente elaborada, bonitinha, né, com a linguagem, com o português correto, com a língua toda bonitinha. Às vezes sai capenga, sai truncado, porque às vezes a pessoa não teve acesso, não teve oportunidade, mas ela tem mensagens importantes a passar. E para fortalecer o seu raciocínio, sem perder a sua capacidade criativa e essa habilidade de transitar entre objetividades e subjetividades que eu venho falando, eis aqui uma listinha de comportamentos que podem te ajudar bastante. Pensar ludicamente. Como assim pensar ludicamente? As pessoas, quando o Mercúrio está passando em Peixes, Peixes é um signo ligado à fuga, ao escape, entre outros atributos. E pensar ludicamente pode ser justamente sair daquelas condições em que a gente está obrigado a seguir uma rotina muito opressora, alguma coisa que nos ocupa demais, e a gente está com vontade de fazer outra coisa, de falar sobre outra coisa, com outras pessoas, de uma maneira que nos agrade mais. Aquela coisa que a gente fala assim, isso aqui não é tão responsável, isso aqui não é tão útil, isso a gente acha na hora, né? Mas o pensar lúdico, o sair dessas condições é extremamente útil, porque aquilo será reelaborado de forma inconsciente ou subconsciente, não importa, vai ser reelaborado, vai ser trazido novamente à tona, para que haja um uso apropriado daquilo. Você está trabalhando sua criatividade ao desviar do foco de atenção obrigatório, né? Às vezes não é possível fazer isso, mas sempre que for possível, pensar ludicamente pode te ajudar. Então, fala com quem você está com vontade de trocar ideias, mostra aquilo que você está sentindo, vai abordar um assunto que te encanta, que te deixa assim fascinado, que te tire dos eixos. Isso é importante, esse é o pensar lúdico, é o que eu estou chamando aqui de pensar ludicamente. Isso implica então sair da rotina e do pensar técnico, né, do pensar exclusivamente técnico. Gente, se você tem uma sensibilidade aguçada e o Mercúrio está passando em Peixe, foge o que você puder fugir
dos debates muito cansativos. Isso vai te esgotar. Tem gente que tem energia que parece ser infinita para esse tipo de coisa, mas quem tem esse grau de sensibilidade mais alto, e ainda mais com o planeta que rege a elaboração do raciocínio passando em peixes, é melhor que você não se desgaste em demasia nessa troca incessante que muitas vezes vem com farpas. Tenta se concentrar naquelas coisas que vão te dar um pouco mais de prazer de abordar, de aguçar a sua atenção. A sua atenção, pensa bem, quando está passando Mercúrio em Peixes, a atenção tende a se embotar, né? Tende a ficar embaçada, como quando a gente mergulha, né? Quando a gente está debaixo d'água, sem máscara de mergulho, sem um óculos de mergulho, a gente tende a ver as coisas todas embaçadas, né? Os nossos olhos não são feitos, né, naturalmente para enxergar direito debaixo d'água. A gente precisa enxergar através do ar. É uma analogia interessante em relação ao Mercúrio em Peixe. E para que você possa focar sua atenção dentro dessa água subjetiva, dessa água simbólica, é muito importante que você se concentre aos poucos. Não adianta você querer olhar muito ao longe, você vai ver tudo misturado muitas vezes. As coisas estão todas misturadas. As informações, às vezes, que fora desse momento parecem tão conflitantes, tão nítidas, tão óbvias, vão ficar também meio que misturadas. As fronteiras entre uma coisa e outra, entre um raciocínio e outro, se perdem um pouco. Fica, né? Parece até que passa aquela ferramenta Blur no Photoshop. Então fica valendo aqui a dica de absorver mais as informações e a própria tonalidade do ambiente, observando um pouco mais, só que ao longe, com menor envolvimento, dentro das suas possibilidades de não envolvimento. Para incrementar ainda mais os bons efeitos dessa passagem, apesar de que ele está em exílio e em queda, né, ele está aparentemente muito ruim, né, na verdade ele tem algumas propriedades, alguns atributos favoráveis. Entre eles, cogitar o que parece impossível, improvável, fantástico, noutras condições que não as atuais, as presentes. É isso que é aquele fermento criativo que eu citei minutos atrás. Aquele que gera soluções reais futuramente. Outra coisa que potencializa sua penetração social, sua empatia com os demais. Falar com empatia. Transmitir essa empatia, esses sentimentos verdadeiros com as palavras. Coloca aquilo ali de coração. Leia algo de literatura fantástica. Você vai ver o quanto você pode ficar muito mais inspirado lendo uma coisa que em outros momentos você consideraria fútil, infantil, bobo, maluco demais, psicodélico. Mas é bom que você leia isso, você tem que se retroalimentar para quebrar as suas próprias cadeias, para sair das armadilhas do cotidiano, do enredamento, da coisa que te prende. Coisa que acontece muito com o Mercúrio em Peixes, você vai ver assim grupos de WhatsApp e tudo mais. Fulano saiu da conversa, fulano saiu do grupo, né? Sair, escapar, evadir-se, isso é característica de Mercúrio em Peixes. Quando há tensão demais no ar, nas falas, nas trocas, há um contingente que se evade. Outra coisa legal, já avisando aqui estrategicamente um retorno futuro. Às vezes você nem está esperando que aquele retorno venha, mas você plantar uma sementinha de bondade aí é muito bom. Por exemplo, conversar com aquelas pessoas com as quais você quase nunca conversa ou nem dá atenção, porque ou está ocupado demais, ou porque olha para elas assim meio com preconceito. Dá uma olhada, dá uma atenção, tenta imergir um tiquinho que seja naquele universo que está ali ao seu lado. Aquilo ali pode ter uma repercussão bem bacana num futuro que não é lá grandemente distante, não. E é óbvio, ouvir mais, falar um pouquinho menos, ouvir mais, dar mais a voz a terceiros, né? Se todo mundo começar a ceder um pouquinho, vai ser muito mais gratificante, porque todo mundo aprende mais. E olha, não tenha pressa para receber respostas simples e objetivas, diretas, imediatas às suas questões e solicitações. Não esquece que o raciocínio coletivo está todo sujeito a marés, a mudanças e coisas às vezes que são fortuitas. O que todo mundo pensava seguir numa determinada corrente, numa determinada linha, pode mudar e retornar de uma maneira elíptica para você ali, sem que você espere, sem que você esteja preparado. E por último, e mais importante que tudo,
Procura não ser exageradamente sugestivo, tem que ser claro, objetivo, empático, né, com calma na hora de colocar as questões, sabendo de que forma as suas palavras vão atingir o outro e sem criar assim, expectativas de que o outro vai entender sinais. Não, você tem que ser claro no que está falando. Com Mercúrio em Peixe, se você não for claro, você vai dar margem a um trilhão de possibilidades de interpretação. E para isso, então, fica a dica de organizar bem o pensar antes de falar o que deseja falar. Então você pode colocar, às vezes, no papel, às vezes dá um tempinho, espera o outro acabar. Acabou de me xingar, acabou de fazer isso aí. Não era isso, querido, não era isso, veja só. E se a pessoa não quiser ouvir, tchau, né? Não perca mais seu tempo. É isso, gente. Eu sou Carlos Holanda, mais uma vez convoco vocês a clicar aí no botão de curtir, clicar no sininho para você receber as notificações e entrar lá na Escola Carlos Holanda Astrologia para conhecer nossos cursos de formação. Um grande abraço e até o próximo Céu que Te Acontece.